Estamos de volta. Diante de mudanças, a percepção entre alguns agentes financeiros é de que pode haver dificuldades e a necessidade de um trabalho muito grande de conciliação política para se seguir com a administração do país em várias esferas, não é, Arthur? É verdade, o mercado não gosta muito de indefinições, mas acredito que ainda vai haver turbulências até que fique muito claro qual vai ser a política a ser adotada. Mas voltando ao que nós estávamos falando aqui de reforma tributária, a economia das famílias, né? A economia das famílias, você teve alguns custos que não baixaram, como por exemplo, baixou um pouco combustível, mas cada vez que você vai no supermercado é um susto, o alimento, né? muito um caro. Susto. E o que se pode dizer aqui de frase de esperança para quem hoje depende do salário? Até proponho, Arthur, que a gente volte uma casinha para entender como foi que isso aconteceu e de repente a gente estava pagando muito mais pelos mesmos produtos. Que fenômeno foi esse, só para clarear aqui a nossa análise? Bom, esses elementos que influenciam mais no nosso dia a dia, eles têm que são as commodities, tanto as alimentícias ou aquelas que fazem meio da parte produtiva da indústria, elas têm uma influência muito forte que é a cotação internacional. Então, o mercado local ele não tem controle disso. Além disso, a gente tem o nosso câmbio. Então, a valorização ou a desvalorização do dólar acaba influenciando e afetando o custo produtivo. Então a gente tem que estar sempre olhando isso. Lógico que a gente teve agora recentemente esse recuo da nossa inflação, da leitura dos últimos 3 meses, a gente vai ter aí no fechamento agora para o mês de outubro. Então, vamos dizer, ela acabou refletindo no salário das pessoas. Lógico que não foi na mesma velocidade que você teve quando os preços aumentaram, mas já tem uma sinalização de queda nos preços. Mas aí tem esse fator que eu citei aqui, que são as cotações dessas commodities que acabam afetando bastante no preço final dos produtos e serviços. Mas tem uma questão, Wagner, que ficou claro também nessas ações de governo nesse último ano, por conta dos choques inflacionários que tiveram internacional, principalmente de energia por conta do clima e o petróleo e gás por conta das questões geopolíticas mundiais. Mas ficou claro que há um problema também tributário, né, professor Cursino? O que o senhor acha isso? Ficou claro assim, não é possível se continuar pagando ICMS de 35%. Eu acho que claramente formou-se um consenso vamos dizer assim, quanto a esse exagero tributário, né? Porque o poder público acaba se acomodando, né? Na situação seguinte, olha, eu consigo 80% da minha arrecadação com 4, 5% dos itens tributáveis, está de bom tamanho. Isso aí torna, inclusive, o processo arrecadatório mais barato, né? Então, isso é uma anomalia resultante de todo um processo que veio se desenrolando ao longo do tempo. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Agora, tem um outro aspecto que eu acho que também a gente deve colocar aqui nessa equação, né? Que é a própria questão da política fiscal e o seu impacto sobre a inflação e a sua repercussão sobre a desancoragem cambial, né? Então, na medida em que a política fiscal é muito expansionista, e aí nós estamos vendo essa questão de novo da PEC da transição, né? Porque... Só para a gente tentar trazer o linguajar um pouco mais para o nosso grande público. Você está falando em gastos públicos, né? Sim. Né? Mas eu queria só colocar uma cunha no que você está falando. Acabou que alguns dados recentes, até pela ONU e Banco Mundial, de que esse auxílio que foi dado de R$600 fez que a extrema pobreza
despencasse para 1,9% no Brasil, né? Como é que fica essa coisa de você aumentar gasto público, compensar nossas desigualdades sociais? Como fica isso? Nada contra isso, né? Até porque isso tem uma justificativa econômica muito razoável. Ó, o efeito multiplicador no consumo que isso provoca. Sim. Mas tem um outro lado na moeda disso, né? Que é como é que eu financio esse gasto, né? Na medida em que eu financio esse gasto, desequilibrando as finanças, né? Na prática, emitindo moeda, né? A prática emitindo moeda, se endividando, no caso, hoje em dia a emissão de moeda é irrelevante nesse aspecto, né? Então, realmente se endividando, é como se eu estivesse ali na frente tomando o que eu dei aqui. Como? Com inflação. Então, aqueles R$600 que tinham um poder de compra no início do ciclo, eles serão mas aí vem o remédio amargo, que é a taxa de juros, né? Que hoje aperta os empresários. Aí o que acontece? A política monetária, ao não confiar na política fiscal, usa a sua única bala de canhão que tem, que são os juros, né? Hoje em dia se bate palma no mundo inteiro porque o Brasil partiu na frente em elevar a taxa de juros. Eu também concordo, mas não esqueçamos que isso tem um custo. Tem um custo. Então, por conta disso e de tantas outras coisas, urgentíssimo que a reforma tributária seja feita. Por quê? Porque aí eu vou obter um processo de financiamento da despesa saudável. Eu posso até gastar mais e ter menos inflação. Mas como? Se você gasta, a inflação sobe? Depende. Como então eu estou financiando esse gasto. Hoje, o financiamento dele é com endividamento. O endividamento. Quem empresta o dinheiro diz, olha, você está cada dia se endividando mais, você é cada dia mais um devedor de risco. Eu só te empresto se tu me pagar mais de juros. Você me perdoa aqui, aí vou chamar o nosso companheiro aqui, o Wagner. Mas assim, a taxa de juros, quando chegou a esse valor de 13 e tantos por cento, é a maior taxa de juros real do mundo hoje, né? Todo mundo esperava que a economia levasse um baque. Não levou, apesar de que hoje o empresariado basicamente está se financiando com recurso próprio. Porque buscar dinheiro no mercado é só quem não tem alternativa. Como é que você vê essa questão? Bom, só para complementar o raciocínio do professor, a gente teve uma evolução muito grande da digitalização do serviço público. E isso acabou reduzindo bastante o custo, que ajudou também a financiar esses projetos. Já na questão aí da taxa de juros, vamos dizer, a gente viu o comportamento de como o setor produtivo tentou amenizar essa alta dessa taxa de juros. E como você citou, muito bem colocado, que ele buscou alternativas, às vezes fazendo a abertura do seu capital, pegando fundos de investimentos que tem fora do país ou até dentro do país para investir na sua empresa com uma taxa mais agradável. E isso fez que todo o setor produtivo evoluísse e amadurecesse mais na parte de financeira das empresas. E aí, com isso, vamos dizer, teve-se uma grande redução de custo, certo? Reavaliação das estratégias de médio a longo prazo, e aí apareceu as alternativas digitais que puderam também amenizar nesse custo, mesmo com a taxa de juros alta. É muito importante, mas voltando aqui à preocupação
da colega Dalva, né? Nós estamos chegando nas festas de final de ano, Dalva, aí fica sempre aquela coisa, ei, nós vamos gastar mais ou não vamos? E não, e tudo O que indica as famílias sim, vão não fazer? Tudo indica que Você vai sim. gastar mais, Dalva? Não por querer, mas porque o que dá para fazer que os nossos com esses convidados, valores, então, né? recomendam hoje? Cautela, né? Ou pode ser otimista mesmo, Pra de começar se o endividar ano um pouquinho, o que vocês mais acham? tranquilo, com Olha, as contas mais equilibradas. olha, na minha avaliação, as coisas vão melhorar. O dinheiro vai começar a circular mais, a gente vai ter um gasto maior, certo? Tanto do setor público quanto do setor privado, porque a gente já tem pré-definido alguns setores. E isso, aqui localmente, a gente já tem determinado. Então, isso vai favorecer esse crescimento do comércio local, da empregabilidade, aumentar a renda, certo? A gente já tem uma sinalização do aumento do salário, tudo isso vai dar um benefício. Lembrando, gente, que a gente teve uma paralisação muito forte em consequência da Covid e da guerra. Então, esse fato que a gente viveu no passado, ela serviu de grande aprendizado para todos, tanto para os consumidores, tanto para quem investe. Então, com isso, a gente vai ter uma aceleração, é inevitável. Então, a gente vai ter esse crescimento da economia e todos vão, que tiverem a consciência, o cuidado, não esquecer o aprendizado que tiveram nessas crises, vão ter uma evolução, uma maturidade no cuidado maior do seu gasto. Mas que bom que você está Também, otimista, né? O Wagner, ele é um otimista. Eu sou o Cursino, também está otimista? Olha, eu tenho uma preocupação com algo que eu diria que é o pré-requisito para que essa situação virtuosa que Wagner desenhou com muita precisão, com traços bem impressionistas, né, pode sofrer uma ameaça, que são assim, os pré-requisitos para que isso aconteça. Quais são esses pré-requisitos? É toda a reorganização, né, das cadeias produtivas, dos sistemas de alimentação da economia, que foram profundamente desorganizadas durante a Covid e ainda não foram reorganizadas. Saiu da pauta, não está tão agudo quanto foi há um ano passado, mas não acabou. Eu vi o diretor, acho que da Nissan, dizendo uma coisa na televisão que para mim foi muito forte. O que é que ele disse? Ele disse, olha, se tivesse hoje componentes, todos os componentes que estão faltando para alimentar todas as linhas de produção do mundo, o problema não estaria resolvido. Por quê? Porque nós estamos vivendo um apagão de contêineres. Então, isso é para mim uma evidência muito forte de que todo esse processo que está muito bem delineado, é isso mesmo que pode acontecer e que nós torcemos que aconteça, não se dê por conta dessa falta de cumprimento do pré-requisito. E, concluindo, no caso brasileiro, o novo governo que vai assumir precisa estar muito consciente disso, ou ele vai ficar 4 anos fazendo PECs emergenciais. Que bom que o otimismo acontece. Bem, a gente queria agradecer, infelizmente acabou. Acabou o tempo. É mais um programa que a gente faz, a gente precisa de com mais um, né, quero Dalva? mais, isso. Mas olha só, Wagner, mais uma vez obrigado pela sua presença. E professor Cursino, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo aqui. É uma satisfação estar novamente aqui e dividindo aqui com o mestre Cursino, que é uma honra. Eu sempre olhei meu pai falando e eu estou muito satisfeito em estar conhecendo pessoalmente e dividindo um assunto que eu tanto amo, que é a nossa economia, né, professor? Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado. E eu quero agradecer, né, a TV Guará
terminar como eu comecei, né? Recordando essa possibilidade, essa oportunidade que eu tive aqui e dizendo para vocês dois, eu acho que a TV Guará acabou assim desenvolvendo uma vocação para discutir essas pautas importantes, relevantes e que acabam passando batidas por aí, não é? E eu sempre estou vendo aqui elas são acolhidas, são aprofundadas e isso representa uma prestação de serviço inestimável. Olha, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada, Isso, professor. agradeço aqui. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigada também pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.